Segunda-feira da terceira semana. A paixão de Cristo nos livrou do poder do demônio. Nosso Senhor disse, conforme se aproximava sua paixão: Agora será lançado fora o príncipe deste mundo, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12:31. Ele foi levantado da terra por sua paixão na cruz. Portanto, por essa paixão o demônio foi expulso de sua dominação sobre os homens. Com relação àquele poder que, antes da paixão de Cristo, o demônio exercia sobre a humanidade, três coisas devem se ter em mente. 1. O homem, por seu pecado, lucrara para si mesmo a condição de escravo do demônio, uma vez que foi através da tentação do demônio que ele fora vencido. 2. Deus, a quem o homem ofendera ao pecar, abandonara por justiça o homem à escravidão do demônio. 3. O demônio, por sua vontade mais do que perversa, colocou-se no caminho entre o homem e a salvação. Com relação ao primeiro ponto, a paixão de Cristo nos libertou do poder do demônio, porque ela nos trouxe o perdão do pecado. Quanto ao segundo ponto, a paixão libertou o homem do demônio porque trouxe a reconciliação entre Deus e o homem. Já quanto ao terceiro ponto, a paixão de Cristo nos libertou do poder do demônio porque, em seus atos durante a paixão, o demônio excedeu-se. Ele foi além dos limites do poder sobre os homens que Deus lhe havia concedido quando ele planejou a morte do Cristo, sobre quem, já que ele era sem pecado, não recaía nenhuma dívida a ser paga com a morte. Daí as palavras de Santo Agostinho: o demônio foi vencido pela justiça de Cristo. Nele, o demônio não encontrou nada que merecesse a morte, mas mesmo assim ele o matou. Então, nada é mais do que justo que aqueles devedores que o demônio detinha pudessem sair livres por terem eles acreditado naquele que, ainda que não tivesse nenhum trato com ele, o demônio tinha matado. O demônio ainda continua a exercer um poder sobre os homens. Se Deus o permitir, ele pode tentá-los na alma e no corpo. No entanto, um remédio foi preparado ao homem na paixão de Cristo, por meio do qual ele pôde defender-se desses ataques, de modo a não ser conduzido por eles à destruição da morte eterna. Da mesma forma, todos aqueles que, antes da paixão de Cristo, resistiram ao poder do demônio, tiraram da paixão o seu poder de resistir a ele, ainda que a paixão não tivesse sido realizada. Mas há um ponto no qual nenhum daqueles que viveram antes da paixão foram capazes de escapar das mãos do demônio, que é: todos eles tiveram de descer ao inferno, algo do qual todos os homens, desde a paixão e por conta de seu poder, podem se defender. Deus permite também que o demônio engane os homens em algumas pessoas, épocas e lugares, de acordo com o caráter oculto de seus desígnios. Assim será, por exemplo, com o Anticristo. Mas sempre haverá, e também para a época do Anticristo, um remédio preparado para os homens através da paixão de Cristo, um poder para se protegerem contra a perversidade dos demônios. O fato de que há alguns que negligenciam o uso desse remédio não diminui a eficácia da paixão de Cristo.